todos, sejam bem-vindos a mais um Conversas à Benfica, mais uma sexta-feira, meio-dia, e estamos de volta, desta feita, com o Sr. Carrilho. Como é que estamos? Tudo bem. Está tudo bem? Está tudo bem. Obrigadinho por ter aceito o nosso convite. Como viu cá o seu filho, quis vir também, é isso? Mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos. Está preparado ou não? Estou. É? Estou, sério, venha. Veio com esse cascol, pá, o rapaz já disse que esse cascol não é, as cores do Benfica não são preto e laranja. Já foram. O Benfica já teve este equipamento. Pá, qualquer dia fazemos um cascol também prateado. Não se lembra do equipamento prateado? Sim, lembro. E o tal sempre cor-de-rosa. Lembra-se desse? Mas o cascol cor-de-rosa até fazia sentido, para as senhoras. Sim, para as senhoras. É. Pois, mas... Olha, antes de começarmos a nossa conversa, deixo só agradecer às inúmeras mensagens e ao feedback que nós recebemos do episódio anterior. Era um episódio que não era fácil de fazer, mas nós assumimos esse desafio e para bem dos benfiquistas e para uma discussão saudável, acho que fazia todo o sentido, nesta altura, trazer cá o Rui Vitória e então, pronto, obrigado a todos pelas mensagens e pelo feedback que nós recebemos. O meu desbloqueador de conversa, basicamente, é sempre o mesmo. Como é que começou a sua história com o Benfica? Começou há muitos anos, para aí há 50 e poucos anos. Eu jovem, estava na terra, eu não sou de cá. Sim. Eu sou lentejano do distrito de Évora, do Aconselho de Mora. E então, naquela altura, eu tinha os meus 13, 14 anos, a revelia do meu pai, a revelia, sem ele saber, era benfiquista só desses benfiquistas de cafés. Só desse. Eu entusiasmei mais um amigo meu, que hoje é um dos maiores, tem o maior ou o melhor restaurante do distrito de Évora, que é o Afonso. E eu, os dois somos os dois da mesma idade, fomos colegas durante muitos anos, ainda o somos, e ele disse, temos de ser sócios, mas eu naquela altura não podia ser sócio por causa de eu morar fora de Lisboa e ser um bocado dispendioso, porque naquela altura já se pagava, hoje não, mas naquela altura já se pagava, e ele, como tinha essas possibilidades, ele era sócio. E nós todas as semanas, às quartas-feiras, era de matemática, víamos sempre ver os jogos. Sempre. E foi mexendo, até que eu, quando atingiu os 18 anos, fiz-me sócio por correspondência. Ainda estava na terra. Ok. Ainda estava na terra, depois fui ali sócio, depois surgiu um pequeno problema no Benfica, que não era aquele Benfica que eu desejava, e então desleixei-me um bocado. Em que era? Estavam lá. Já... Falei Azevedo? Não, antes. E antes, e eu depois tive ali 2 anos sem pagar as cotas. Depois vim para Lisboa e pensei em tornar-me sócio. Vou ver, andei até que, por mal dos meus pecados e dos nossos pecados, surgiu essa época do Val Azevedo, que eu digo sinceramente, eu tornei-me sócio, não foi por Val Azevedo, foi pela equipa que ele tinha atrás de si, porque ele conhecia um. Eu conheci um porque há um cônego que era da igreja da Madalena, que pertencia à Rádio Nascença. Sim. E onde estava o ilustre António Sala, que é um grande benfiquista nosso. Felizmente, não sei porque ele desapareceu, ele ainda é vivo, mas desapareceu da comunicação social, não sei qual é o motivo, nem quer saber, ele deve ter os motivos. E eu, por causa dele, é que eu fui mais para a campanha do Val Azevedo. Fez campanha. Fiz campanha, Sim, graças ao António Sala. Mas por mal dos meus pecados e dos muitos, que ele atingiu 90 e tal % de votos, não é? E passado uns tempos, rasguei novamente o cartão de sócios. E tive 3 ou 4 anos sem a pagar, e depois retomei. Nisto, já o mesmo já é nascido, tinha ele 7 anos, ainda estava na terra, e eu, à revelia dele, sem ele saber, fiz o sócio. Porque ele lá na terra tinha 2 ou 3 amigos que eram do Sporting. O avô também simpatizava do Sporting, que, assim, eu disse, não vou dizer se ele quer ou não quer, nunca o influenciei em nada, nunca. Disse, tens que ser. A revelia dele, fiz o coisa sócio. Quando ele veio para cá, porque lá depois acabou o estudo da 4ª classe, depois para cá, e ele depois, pai, olha, se calhar quer ser do Benfica. Eu isso, então já está aqui o cartão de sócio. Pronto. Já tinha sido feito. Mas voltando aqui um bocadinho atrás, qual foi o primeiro jogo que viu na Luz? Lembra-se? Tem alguma ideia? Não? Lembro.
Eu lembro que foi. Já pá, agora sei que via muitos jogos. Porque naquela altura vinhamos, principalmente aos domingos, Sim. ou até de semana, quando havia jogos da Europa, vínhamos em caminhonetes de excursões. Eu tinha os meus 10, 11, 12 anos, vinha mais uma cota. Naquela altura podia-se levar as comidas para dentro dos estádios, podia-se levar os garrafõezinhos, podia-se levar isso tudo. Eu lembro, vinha ver há certos jogos, agora aos clubes já não me lembro. Sim. Vários. É uma das coisas que tem saudades do antigo estádio, é do garrafão. Tem porque não vai haver em Portugal um estádio como aquele. Gostava mais do estádio antigo do que deste. Não vai haver com capacidade para 120 mil. Eu tive num jogo com o Porto de 140 mil, eu saí em ombros, à saída em ombros. Eu tinha naquela altura uns 14, 15 anos. Eu saí, eu não levava os pés no chão, eu e muitos. Já viu o que é 120 mil para 140 mil? Com 120 mil já aquilo estava a abarrotar. Com 140 mil, sim, foi um espetáculo. Há quem diga que isso é um mito, mas é mesmo verdade, não era? Os 140 mil pessoas. Foi 140 mil pessoas que lá estavam. Naquela altura, eu lembro que eu vi os porteiros, eram todos da Associação de Futebol de Lisboa. Antigamente aquilo, eles picavam 10 bilhetes e deixavam entrar 20. Aquilo era isso, e há já algum que diga o inverso. Aquilo... Porra, 140 mil pessoas, nem imagino. Deve ser aquela foto que parece que até há malta nos prédios, não é? Dá uma foto mítica desses que até há malta à volta dos prédios pendurada nos andaimes. Deve ser desse. Eu acho que há. Não porque naquela altura os prédios ali à volta não tinham altura suficiente, porque isso já foi do fecho do terceiro anel. Ok. Já não havia prédios ali à volta. Nessa altura, qual era a sua ligação com as modalidades? Porque eu sei que agora é uma pessoa que acompanha muitas modalidades. Nessa altura, qual era a sua ligação com as modalidades? Nessa altura era mais o hockey. Mais o hockey? Mais o hockey, porque o hockey era a modalidade do Benfica mais vista, mais falada, a nível nacional, a nível europeu. Eu chegava a estar na terra a ouvir pela rádio. Okay. O ciclismo nessa altura pela rádio e via-se às vezes a televisão preto e branco. A rádio transmitiu, ok? Sim. É que engraçado. A rádio. Principalmente a Rádio Nascença. Por isso é que eu conhecia esse tal senhor António Sala há muitos anos, graças a esse nosso primo cônego. E então, lá naqueles meses só havia rádios. Sim. Começou a ver a televisãozinha a preto e branco. Já era bom. Então, hoje, vivo um bocado as modalidades, até talvez vivo um bocado demais. Mas já lá vamos, porque eu sei que tenho muitas peripécias aqui apontadas, que hoje até vim preparado. Hoje até trouxe um bloco. Até vim preparado. Bom. Quando é que faz a transição? Quando é que vem para Lisboa? Estava-me a contar há bocado. Venho a Lisboa em 1900. Ora, tinha 25 anos. Era 1984, 85. A partir daí começa a acompanhar o Benfica com mais frequência? Não, começa a acompanhar o Benfica com mais frequências. Presencialmente? Mas à revelia. Porque eu depois vim, tinha emprego, mas pertencia à Associação de Futebol de Árbitros. Era árbitro de futebol. Era? Mas isto é para dizer. Para mim pode dizer tudo. Sim, fui árbitro durante 8 anos. Desde que não seja colega do Rainha e esse. Não, futebol de nosso. Futebol, desculpa. Era futebol de nosso. É que eu aproveito sempre para entrar em pé risto. Se fosse do Larrinha, se não sei. Não sabia que tinha sido árbitro, a sério. Fui durante 8 anos. Fui até à primeira distrital e só não subi por... Por acaso nunca foi ao Brasil? Nunca lhe pagaram uma viagem assim sem querer? Naquela altura os clubes eram todos pobrezinhos. Hoje é tudo ricos, têm assados, têm tudo. E então não. Mas porquê foi árbitro? Tinha algum gosto? Tinha, por lá na terra eu joguei bola, joguei futebol. E depois sempre gostava e quando estava na terra também fui árbitro lá dos torneios que se fazia lá no verão, os torneios de verão, ninguém queria assumir. E eu assumi. Pronto, fui árbitro. Depois vinha para Lisboa e por um part-time jogar futebol já não queria. Fui para árbitro. Fiquei bem, fiz os testes, andei nos distritais, na malta jovem, depois fui subindo. Cheguei à primeira distrital. Qual foi o jogo mais difícil que apitou? Já agora, só por... O jogo mais difícil foi o bairro da Serafim Algés.
Mas foi complicado? Foi porque expulsei 2 gajos da casa num bar da Serafina. Está a ver Sim, um bar, sim. um bar chique. Eu nem sabia que havia, eu nem sabia que tinha um clube no bairro da Serafina. Ignorância minha. Isto expulsei 2 indivíduos da terra. Mesmo lá do clube deles. E o Algés expulsei 2 também do Algés, que era para ficar igual. Não é que eles merecessem, foi só para... Sim. Isto é de um... Só o Algés. Não, esse estava um e meio. Isto é um dos episódios que eu tenho como árbitro. À saída, eu ouvi assim, mas os 2 meus colegas ficaram lá. Eu venho à saída para vir para o carro de um deles, estão aí uns 10 ou 15 à espera do árbitro. E os gajos, há um que vem assim, o senhor que é o árbitro? Não, entra, está lá dentro. Se ele aqui passa, a gente mata. E eu descontraído, à espera do carro. Os outros 2 meus colegas saíram, eles não procuraram nada e eu... Vamos embora. Quanto mais cedo me fosse embora, melhor. Veja lá a noção que eles têm, porque naquela altura o único fardamento que nós tínhamos não era como hoje, são floribelas, andam cor-de-rosa, azuis, verdinhos, era só preto. Preto só. Todo preto. Sim. E naquela altura eles só conheciam gente por sermos os árvores, os bois pretos. Como eu mudei de fardinha, vinha à civil, o senhor que é o árbitro? Não, o árbitro está aí dentro ainda. Seja daqui o apanho, a gente metemos. Está a ver, eu a sair sozinho. Tenho uma pergunta interessante. Diga lá. Eu nunca tive a oportunidade de falar com nenhum árbitro. Acha que é possível os árbitros assumirem a sua cor clubística e na mesma fazerem um bom trabalho, ou acha isso impossível? Eu acho possível. Então, se os jogadores e treinadores se têm grupo, porque é que os árbitros não o terem? Eu também concordo, mas agora, acha que conseguem... Há que cumprir com as regras que são emanadas pelos estatutos deles, do estatuto da Liga, dos árbitros e isso tudo. Não é? Ora, se fui, porque nós, naquela altura, quando nós preenchimos um questionário, dizíamos, tem cor clubística, eu coloquei 2. O clube lá da minha terra, que era o Morense, e à frente o Benfica. Sim. Ora, se eles vêm para Lisboa, logicamente que eles vêm, que este gajo deve ser do Benfica. Esse questionário ainda existe atualmente? Não sei se existe. Pois, mas deve existir qualquer coisa parecida. Acha que era uma prática comum os árbitros na altura assumirem a cor ou não? Naquela altura era. Eu assumisse sem qualquer problema em dizer que era do Benfica ou que era apoiante do Benfica. Não. Eu, nos jogos em que eu apitava, nem sempre era árbitro, tinha que fazer fiscal de linha. Nos jogos em que eu apitava, eu não olhava a clubes. Eu só me regia pelas leis. E pronto, se todos forem assim, não há problemas nenhum. Agora, sabe-se bem que hoje... E é muito diferente, há 30 e tal anos, não é? Sim, claro. Há 30 e tal anos, para hoje é muito diferente, não é? Não, é curioso, por acaso nunca tinha tido a oportunidade de falar com uma pessoa que fosse ou que tivesse sido árbitra e então... Estava a lembrar de perguntar isso. É futebol de 11, não é de futebol de salão. Sim. Futebol 11. Sim. Por exemplo, há bocado estava a fazer. Eu pensei que tivesse sido hockey. Por isso é que eu estava a fazer aquela piada do coisa, não é? Não, isso podia ser, era de futsal. Eu também lá tenho 2 amiguinhos que gosto muito deles. No futsal? Sim. Quem são? Já não são árbitros. Já não são árbitros? Não, são ex-árbitros. Mas eu gostava muito deles quando ia aos jogos e tudo. É? Não digo o nome deles. Não vale a pena dizer que eu já vou receber aqui a minha informação do meu assistente, já vou para saber quem são. Não, porque eu queria fazer esta ligação com as modalidades, porque eu sei que é uma pessoa muito ligada às modalidades. Mas antes de irmos lá, quando o João nasceu, você disse que nunca foi aquela pessoa de impingir, de influenciar. Não fui. Não? Mesmo indiretamente acha que... Não, nunca fui. Ele estava lá na terra, até ele dizer, houve uma vez, pai, o avô é do Sport e você também é do Sport. E ele não disse, não, certo. Não disse, vê lá, olha que o pai é do Benfica, tem a chance do Benfica. Não. Pus sempre livre de vontade. Quando é que eu começo a ir consigo aos jogos? Foi logo quando veio para Lisboa. É uma ligação do caraças, não é? Os dois. Era, agora já não é tanto, não é? Agora está muito longe. Sim, agora está... Mas tivemos uns anos que era todos os fins de semana
e depois posso contar mais um episódio a respeito das modalidades. E ele conheceu 2 grandes amigos que tem no jogo em Passo de Arcos. E a partir de tornaram-se grandes amigos. Começámos a ir aos jogos, e hoje são grandes amigos. E tem uma... entre os três, não sei se isto pode ter a ver alguma coisa com o que eles são uns aos outros, são os seus grandes amigos. Ambos os três têm diferença de 5 anos. E se não acredito, pode apontar a eles. O meu tem diferença para um de 5 e o outro tem diferença para o outro de 5. Que engraçado. Mas eu queria me focar aqui na relação de pai e filho e com o Benfica, porque eu sei que vocês viajavam muito. Viajavam, agora eles não podem viajar, que viajavam muito para ver as modalidades, até houve anos, ou um ano, se não me engano, em que mesmo no vôlei tinha uma ligação muito especial ao vôlei. Sim, ainda hoje tenho. Sim, não, estou a dizer os dois em conjunto, que viajavam muito, inclusive ficavam no fim de semana. Sim, eu tinha no vôlei e também tinha no futsal. Sim, por causa da amizade que tinha com o engenheiro Luís Moreira. Quer contar um episódio em que descobriram o Chico, não? De São Paulo? Sim, se quer, posso foi no meu Arena. Ah, sim. Estávamos a jogar contra o Barcelona. Não, era o Barcelona? Era. Não, era com o São Paulo. Era com o São Paulo, era. E eu estava lá, mais o meu João, estava lá na bancada e eu começo a ver e eu disse assim, João, olha, está um excelentíssimo jogador para o nosso clube. E, tens de dizer, e eu depois fui falar com o engenheiro, disse, engenheiro, a nossa equipa tem que se reforçar, está ali este momento assim. Por acaso eu tenho que... Na outra época estava cá. Mas também teve que ficar pouco tempo, foi-se logo embora. Não gostou? Não, foi... O Carcanhão. Depois foi o Barcelona que veio buscar. Tem salvo ver, foi o Barcelona que o veio buscar. Depois. É que bateu a cláusula e depois ele, pronto. Mas era um grande jogador. Ok. Até vemos esse e outros grandes jogadores. E o episódio da final da taça em Almada? Em que você foi parar no meio dos adeptos do Porto? Você está sempre envolvido em coisas assim... Mas como é que sabem isso? Não sei, disseram-me. Então, recebi aqui informação. Então foi um episódio, os gajos são... Eles são provocadores. E eu também sou assim um bocado... Agora já não sou tanto. Já não é? Agora já tenho mais... Está mais calmo? Está mais calmo agora? Do quê? Nos pavilhões? Estou um bocadinho mais calmo, agora já tenho... Tenho que ter, porque já sou também conhecido, se calhar. Mas quer contar esse episódio? Os gajos estavam a provocarem. E aquilo havia um género de um intervalozinho. Eu passei-me. Sério? E os gajos vêm lá 2 ou 3 para vir, e eu vou para lá e depois aquilo houve ali uma confusão. Depois entrou a polícia, né? Entrou a polícia e depois... Pronto. Mas passou-se. É? E aquele episódio no Pavilhão da Luz? No hockey com o Porto, em que você sacou a toalha de mesa de casa? Não, mas a toalha de mesa dizia lá os discos que eram verdades. Eram verdades? Era verdade. Foi um caso de doping que se passou no Porto. Sim. Que ninguém sabia, não é? Não se o carro para fora. Mas depois veio-se a confirmar que esse tal jogador, que hoje já cá está em Portugal, tem noção, que acusou doping. Mas ninguém sabia, estava tudo para ali. Eu peguei numa toalha de mesa e escrevi. Faculdade de Ciências dos Porcos. E foi expulso do pavilhão. 7 ou 8 polícias. Ao pé lá das gabines, 7 ou 8, queriam-me tirar aquilo. Eu não, com as mãos atrás, rasguei aquilo, os gajos lixados. Rasguei aquilo, mandei aquilo tudo para o chão. Depois, pronto, tive que ir falar com a comissária. E a comissária, você sabe o que é que fiz? Eu sei, a comissária. Eu disse a verdade que muita gente não sabe. Mas você está a incendiar. Eu estou a incendiar? E incendiar são os meninos lá do Porto. Então, agora vá, e identifique-se. E eu não sabia como é que me havia de agir. Fui ter com o meu amigo Fernando Tavares, naquela altura era o vice. Sim.
Epá, deixa lá que você vai responder. Lá fui eu responder. Ah, foi mesmo responder. Fui responder. Então, você, lá estava tudo escritinho, você concorda com o que está escrito? Eu estive a ler. É tudo verdade, sim, senhor. Assim dei. Até hoje estou à espera do castigo ainda, mas já Foi passou. arquivado. Foi. De certeza. De certeza. Senão já tinha isto, já foi há uns anos. Mas lembro-me que a gente estava a perder 1-0. Sim. E quando a gente empata 1-1, eu venho a descer as escadas na abertura de trás do Banco do Porto. Foi pior ainda. E depois nesse jogo ganhámos 6-1. Demos a volta, já foi você que viu uma luz. Não fala em luz, não fala em luz. Lá mais para a frente. Não quer falar de luz? Lá mais para a frente fala-se de luz. Agora estamos a falar das modalidades. Estamos a falar das modalidades. Sim. Você é uma pessoa, como é que se diz? Está sempre a parafestar nos pavilhões. Quando tem razão. Só quando tem razão? Quando tem razão. Ah, então não é como aquele rapaz que está ali que é por tudo e por nada. Esse rapazinho é bem pior que eu. Esse é bem pior porque ele tem mais voz que eu. Ah, é por causa disso. É. Olha, diga-me uma coisa. Ouve-se mais longe. Como é que você... isto é um assunto que nós temos falado muito, até com o Ricardo, que está ali do outro lado. Como é que você olha para o pavilhão, muitas das vezes, nu? Eu digo sinceramente, às vezes, perante o que se vê nos outros pavilhões, mas podemos comparar com os outros pavilhões, tirando o Porto, Sporting, Sim. Os outros pavilhões estarem cheios porque são pavilhões da Câmara, são pavilhões dos vizinhos pequenos, estão a quase sempre cheios porque levam pouca gente. Sim. Muitos só têm aquele... Sim, só tem aqueles 300, 400 pessoas, 500 pessoas, e isso é fácil. Agora, a pavilhões que levam 2, 3 mil pessoas, já é um bocado mais, mais difícil. Mas nesse aspecto, no Norte são mais bairristas. Vão todos ao encontro do clube da sua terrinha e quase se enchem todos os pavilhões. Aqui no Benfica, eu acho, falta ali qualquer coisa de marketing para puxar os sócios, para puxar, não só os sócios, os adeptos, em dias de jogos. Isto é a minha opinião, em dias de jogos, que vê-se às vezes que temos ali grandes jogos e onde há um jogo a seguir logo no nosso estádio. Eu quanto a mim, não é mim sincero, era abrir as portas. Assim foi, porque as pessoas entravam mais, porque há muita gente que não vai a esses jogos às vezes, porque depois vai para ir tirar o bilhete, estão filas e filas. Sim, é verdade, já aconteceu. E depois as pessoas chegam lá, agora estou aqui 1 hora ou 2 na fila para ir ver o jogo que demora meia hora. Não, assim não existe. E assim, se as portas abertas, o Benfica pode dizer, isto tem despesas. Se calhar há despesas mais mal gastas do que outras. Sim, é verdade. É verdade. E nesses jogos é por questões de seguranças. Olha, mandem vir 3 ou 4 carrinhas de bofes que eles estão sempre lá. Quando é os nossos jogos, há sempre carrinhas disponíveis, há sempre polícias, há sempre tudo. Quando é os outros jogos fora, eu raro os vejo. É porque alguma coisa se passa. E na minha opinião era portas abertas. Nesses jogos eram portas abertas. Epá, só são 2 ou 3 jogos por ano. Sim. Mas não acha que... Mas acha que os benfiquistas também estão um bocadinho desligados das modalidades ou não? Estão. Eu acho que estão. Eu acho que estão tirando uma. Isso ao futsal toda a gente vai a quase. Porque se vir o público vai às outras modalidades, o futsal tem sempre mais gente do que as outras modalidades. Agora, vê-se jogos também que o hóquei, o vôlei, o basquetebol, vê-se. Contam-se mais as moças, se calhar, que lá andam lá do que as pessoas que estão lá nas cadeiras. Acha que mesmo o Benfica fazendo várias mudanças, inclusive essa situação dos bilhetes e não sei o quê, acha que era... Eu acho que o problema vai muito mais além que isso. Está na cabeça dos adeptos do Benfica. Tornaram-se comodistas, não acha? Sim, o Benfica já fez uma coisa boa, que é a cota da mobilidade. Isso já lhe dá acesso para os sócios que quisessem. Não é desculpas de não virem por causa do preço dos bilhetes. Sim. Pagam um X por mês, têm direito ao bilhete, não é? Não, isso, e eles acho que têm não sei quantos mil. Ora, se viessem todos, enchiam-se todos os sábados e todos os domingos os pavilhões. Mas acomoda-se, porque dão os jogos na BTV e o público quer estar ali sentadinho a ver, sem se preocupar, não é? Eu acho que é mais a mentalidade dos sócios e adeptos do Benfica do que
talvez por culpa também do Benfica, mas lá está, fazendo um marketing melhor e incentivar mais os sócios, mas isso é um bocado difícil, desde que os sócios mentalizam-se, há uns que só estão mentalizados para vir a partir das meias finais, isso quando é as meias finais, e as finais todos querem vir. Pois. E depois aí, se formos a ver a probabilidade que há dos sócios terem cotas das modalidades, nem 2 ou 3 pavilhões chegavam. Mas aí é só lá está, para as meias finais e as finais, onde deviam vir nos outros jogos todos. Porque as equipas precisam do apoio durante a época, não é só num jogo ou 2. Sim, é verdade. Sabe quantos sócios com quanta modalidade há? Não sei, pá, não Tens sei, noção, mas deve ter à volta de 5 ou 6 mil, acho eu. Não sei. Menos? Pá, no universo... Então, mas se fosse... Vamos Então, lá ver, se 5 ou 6 mil de... era... Ou 5 mil era... Não, mesmo se fosse à volta de 2.500, é a lotação acho que os viessem todos, enchiam sempre. Sim. Ou então metade, 1.500 pessoas já se notava o público dentro dos pavilhões, mas às vezes nem sempre pessoas lá estão, não é? Porque, falando aqui dos pavilhões, há bocado estava-lhe a dizer que tinha-me contado que o João e chegavam e ia passar os fins de semana ao norte também, para acompanhar. Um dos pavilhões, até que foi o João que me contou, que chegaram a ir, foi a Guimarães. Sim, ver o vôlei. Pá, e o Guimarães, o Vitória, não é? Tem mais que uma modalidade, não é um clube destinado ao voleibol, por exemplo. É um exemplo... Sim. Mas é um pavilhão municipal, não é do Guimarães. Ok. Não é? Por isso talvez vá mais pessoas, mas eles têm o basquetebol onde jogam nesse pavilhão, tem o vôlei. É isso. E chegámos também a ir ao Fundão, ver o futsal, fomos a vários... Era um escape vosso ou era mesmo uma intenção ver as modalidades? Ver porque naquela altura o meu João era fã do André Lima, não é? Ele era um grande adepto do André Lima. O André Lima que nós éramos para ter, eu fico aqui a informação, eu não sei se já tinha comentado consigo ou com alguém, éramos para ter gravado com o André Lima em agosto, em agosto não era, Zeca? Em agosto e depois entretanto não conseguimos, quando ele esteve cá, depois entretanto eu não consegui livrar-me do trabalho para ir fazer a gravação com ele ao Algarve. Fica para a próxima. Esperemos que ele em breve esteja aqui, ele está muito bem lá na China, lá onde é que ele está. Está ele, está o Pedro Costa, estão os dois lá bem. Os dois como treinadores estão bem, os dois. A propósito do André, você esteve na conquista da Liga Europa. Teve? Mal, não é muito não, podia não ter acontecido. Teve. Acho que foi um dos o momento mais alto das modalidades do Benfica. Foi. E eu sinto-me um bocado triste porque o Benfica, para mim, faz tantas homenagens a certos jogadores, faz isto e faz aquilo, e até hoje ainda não vi o Benfica fazer uma homenagem aos campeões europeus, a única equipa portuguesa que foi campeã europeia em futsal. Esqueceram-se os jogadores nessa época e tivemos grandes jogadores portugueses. E até hoje não se lembraram disso. Lembram-se de certas coisas que não se deviam lembrar e disso eu às vezes fico um bocado magoado com certas atitudes que o meu clube tem e essas é uma delas. E faz questão de as transmitir essas mágoas, essas tristes? Talvez numa próxima Assembleia. Se me deixarem, não é? Claro. Por acaso recebi agora aqui a informação que muitos dos sócios que têm cota modalidade nem de Lisboa são. Pois, não deixa de ser curioso. Sim. É porque quando vêm cá, se calhar quando tem poucos jogos de futebol que coincidem com jogos das modalidades, quando vêm cá têm essa oportunidade. Se calhar, e esses sócios das modalidades, se calhar veem mais jogos lá perto lá do norte do que cá. Sim. Estou aqui já agora, vou passar essa informação, vou aproveitar, que ainda o ano passado o André Lima veio cá às finais do play-off e ficou na bancada com os sócios. E o Patias estava na tribuna, ou seja, há aqui alguma coisa que não bate certo, os valores estão um bocadinho... Então está a vir ao encontro daquilo que ele disse. Sim, exatamente. Eu recebi aqui ali o meu assistente de conteúdos.
Não, eu não me refiro só ao André Lima, como ele foi o treinador da conquista do título, não é? Mas como jogadores portugueses, Zé Maria, Arnaldo, Costinha e outros. Sim. Alguém fala neles. E o Benfica é o único clube, presentemente, até à data, foi campeão europeu de futsal. E alguém do lado de dentro devia se lembrar de uma vez, pelo menos uma vez, mas eu que me recordo, ninguém se lembrou disso. Fazem homenagem a outras coisas, mas... Já tocámos aqui um bocadinho as modalidades, focando no futebol agora um bocadinho. Diga. Ídolo, tinha algum ou não? Quando era mais novo? Eu não. Ou quando era mais velho? Não? Nunca tive ídolos. Gostava de ver os nossos jogadores a jogarem futebol, gostava de ver. Mas nunca teve ídolos porque... Não, é uma questão da vida em si ou... Não, nunca tive. Eu só gostava de ver um rapazinho naquela altura a jogar futebol pelo simples facto. O homem passava 90 minutos sem sujar os calçõezinhos. E não era um jogo, era um jogo. Mesmo a chover, era raro ele sujar os calçõezinhos. Sujava com as pitinhas dos pitós, não há nada. Sabe quem é esse homem? Sim. Pronto. Vale a pena dizer o nome? Não é? Sim. Era um... eu disse, como é que o homem consegue jogar 90 minutos sem cair ao chão? Mas porque, como é que... Já não é a primeira pessoa a dizer-me isto que não tinha ídolos. Não, sim, ídolos como se simpatizava muito, gostava deste muito homem que está aqui atrás. Sim. Eu admirava como é que o homem, um meleca, voava quase. Mas ídolos não tinha. Gostava dos nossos jogadores do Benfica. Adoro aquele. Não. Como é que uma pessoa da sua geração, que ou tem idade para ser meu pai, e que viveu a luz com 140 mil pessoas, viveu um Benfica diferente, uma pessoa que já assumiu que em tempos em que não se revia no clube, sim. deixou de ser sócio, assumiu isso, e acho que é um valor, uma honestidade impecável. Como é que você olha para a realidade do nosso clube agora? Mal, mas não é só este ano, já havia um mal de há 2 anos. Na minha opinião, já havia um mal. Não sei quem é que são os nossos olheiros, ou se vejo os nomes e assim, que não os conheça quase. Não estou a falar do futebol, estou a falar do clube em si. Do clube. Da estrutura... Mal. Sim, mal. Principalmente, este último ano é mal. Os outros, mais ou menos. Agora, este ano tem sido completamente um descalabro. Não só o nosso clube, como, não sei, o que para lá dentro daquele clube, ninguém sabe. Uhum. Eu gostaria de saber, porque todos os sócios, acho eu, deviam de saber o que se passa dentro do clube. Por se, calhar, sabe-se mais depressa a comunicação, os sócios é que deviam saber primeiro, ou alguém dizer aos sócios, passa-se isto assim. Uhum. E nem nas Assembleias Gerais se sabe. E eu vejo o nosso clube, não sei, vou esperar para ver a conclusão destes inquéritos que está a haver sobre o nosso clube. Quanto a mim, mancha o nome do nosso clube. Uhum. Não venham cá dizer que é A, B, C ou D, ou seja assado, ou seja isto, aquilo, mancha o nosso clube. E mancha o nome do nosso clube são os sócios. Porque os sócios existem, e o clube existe porque há os sócios. Porque não é cá o Flantal, eles estão lá para servir o clube, não é para se servirem deles. Uhum. E quem manda no clube, atualmente, e sempre assim foi, e sempre assim será, penso eu, é os sócios. Mas duvido muito que seja, atualmente duvido muito que seja. Isto é a minha opinião, atualmente duvido muito que seja. Mas vamos esperar mais uns tempos, depois logo se vê o desenrolar destas situações todas. Quanto a mim, está a subcarregar o nome do Benfica. A nível nacional e internacional, estamos a ser conhecidos não por boas causas. Sim. Se no passado fomos conhecidos pelas grandes conquistas e grandes vitórias, agora estamos como se costuma dizer, no saldo negativo perante outras coisas que não abandonam nada, não só para o futebol do Benfica, como para o futebol português. Há uma grande diferença nossa, é que nós sabemos fazer essa introspeção, sabemos fazer
essa crítica e não nos acomodamos, nós, os sócios, e não nos acomodamos a ver o nome do clube nesse registro menos bom. Menos bom, não, mau. Sim. Essa é uma das grandes premissas dos sócios. Pelo menos não se... Porque eu vejo os sócios de outros clubes que tiveram situações idênticas, para eles está tudo normal, não querem saber, querem a ganhar e está tudo bem. Pá, eu vejo que os sócios do Benfica são diferentes nesse aspecto. Ganhar sim, mas dentro das legalidades, dentro das verdades. Sim. Porque eu é como digo, eu com o mal dos outros posso bem. Eu não quero falar dos outros clubes, os outros clubes falem deles. Nós só temos é que falar sobre o nosso clube. Porque os outros resolvam os problemas. E isto é como eu. Se eu tiver problemas na minha casa, sou eu que os vou ter resolvendo, não vou pedir ao vizinho. Uhum. E o nosso clube é a mesma coisa. Tem que resolver os assuntos com os sócios, não é fora de portas. E por vistos hoje estão a querer tentar resolver assuntos fora de portas. Isso é mau. Exato. E a nível do futebol, como é que você vê? Que já estávamos a falar há bocado, também vê mal. Olha, não, porque isto repara, que o espaço é um espaço de debate, de opinião. Esta época, para mim, na minha sincera opinião, o Benfica não está a jogar nada, zero. Uhum. E nas outras épocas? Com o mesmo treinador? O ano passado foi mediano, mais ou menos. O outro ano ainda tivemos jogos bons, agora, há quem diga que ele aproveitou, que o Vitória aproveitou um bocadinho o trabalho do Jesus. Do ex-treinador, não é? Eu também vou a mais por essa. Porque se formos a ver, o que os jogadores assimilaram do outro treinador foi talvez o que desenvolveram no outro ano a seguir. E depois com os métodos deste já está... O ano passado e este ano já estão a assimilar e está a saber os jogos que temos. É jogos de... Sim. E depois também falta ver é que o incentivo que os jogadores têm, vê-se na cara que não têm nada. As contratações que se faz também é péssimo para o plantel. Não sei, lá volto, não sei quem é que é os nossos observadores para contratarem os jogadores, para olharem para os jogadores, para dizerem esta pedra faz falta, esta pedra não faz, esta. E este ano contratou-se jogadores a alto preço e a rentabilidade no clube. Zero. Sim, zero. Aliás, a única contratação é o Vlaco Dimos que está a jogar. Sim, eu contei pelo menos 9. Uhum. É 9 contratações. Sobressai uma, é péssimo para o nosso clube. São 8 pedras, faz falta ao plantel. E o plantel atualmente, sem 8 peças, é curto. É verdade. Não é? E depois temos jogadores. Quanto a mim, não sei se eles estão a fazer de propósito, se não estão. Eu não acredito que qualquer jogador que faça isso de propósito. Mas já me leva a crer que sim. Vê-se que não jogam futebol. Então, antes sabiam jogar a futebol e agora não sabem. Não há ali qualquer... Há ali qualquer enigma, ninguém sabe, mas se calhar vai saber, não é? Quem é que acha que é o maior culpado? O treinador? Acha que os jogadores também têm, de alguma forma, uma certa culpa? Não sei. Eu acho que é os jogadores não estão a querer assimilar o que o Vitória tem. Ou então o Vitória já não tem capacidade para dar... mais inovações a respeito de treinos e aos jogadores. E essa é a mesma coisa. Não tem inovações para dar. E desde que não tem, os jogadores saturam-se e começam a não querer. É o que me leva a mim a querer. E isso vê-se no rosto dos jogadores. Então, se antes sabiam jogar, agora não sabem. Não, há ali qualquer enigma que tem que se desvendar. Olha. Ou então os jogadores estão contra alguém que não queiram na presença deles. Também se pode dar esse caso. Sim, mas se der esse caso, eles não podem deixar de ser profissionais, não é? Sim, eles são pagos para isso. Não é? Lá está. Por isso, a SAD tem que investigar o que é que se passa. Porque não se admite. Eu também posso trabalhar contrariado, mas tenho que ir todos os dias, sim, não é? Custos elevados, mas é dar o máximo. Mas acha que eles estão a dar o máximo? Não, eu não acho.
Eu acho que não estão. Então pronto. Então, a SAD tem que chamá-los à responsabilidade e dizer, meus amigos, o que é que se passa dentro do âmbito do espírito de equipa? Então, quer dizer, na minha opinião, eu posso dizer, quando havia o Luizão como capitão, havia mais respeito dentro daquele balneário? Pois, se calhar. Pelos vistos havia. Então agora... Não, é que nós ficamos sem duas referências num espaço de pouco tempo. Sim, agora é o Jardel, é o André Almeida, como capitães principais são os dois. Não há respeito, não há desenvolvimento daí aquela cultura, se calhar, que o Luizão incutia nos jogadores. Sim. O Luizão teve muitos anos, não é? E ele talvez, como capitão, incutisse isso. E repare, desde que o Luizão desde que o Luizão deixou de ser capitão da equipa e deixou de jogar, a equipa desceu muito. É verdade, é verdade. Não sei se terá alguma coisa a ver, mas eu penso que sim. Não, falta de líder no balneário. A ver, vamos o que é que nestas... O que é que podemos esperar daqui para a frente? Nestas duas próximas jornadas vai ser muito importante. Quanto ao Marítimo e quanto ao Braga vai ser muito importante. Talvez até... Acha que a posição dele está em risco ainda? Eu sei que está. Tá? Eu acho que está em risco porque... Até dezembro? Até dezembro. Acho que estes dois jogos vão ser essenciais. Esta dupla jornada com o Marítimo e com o Braga em casa, penso eu, na minha opinião, vai ser decisivo para a vitória. Certo. E se ele tiver... esperemos nós que sim, claro, como é óbvio. Que se vencer os jogos, mas mesmo que não tenha qualidade nas exibições, acha que as vitórias serão o suficiente para ele ficar até ao final da época? A ver, vamos. Na minha perspectiva, o que aconteceu aí atrás já tinha sido. Sim. Havia tempo para resolver isso do treinador, havia tempo para outras coisas. Agora, se ele ficar até janeiro, depois tem que vir um treinador, depois esse treinador vai querer novas peças, novas pedras, vai ver os mercados de janeiro e, como sabemos, temos um presidente que é um bocado teimoso. Sim. Mas pode ser que em janeiro que essa tal luz que disse há bocadinho se apaga ao fundo do túnel. Acha? Eu acho que sim. Você gostava, que tipo de alternativa gostava de ver? Olha, quando o ex-treinador se foi embora, eu gostava muito de um treinador que hoje está no meu segundo clube. Quero no Liverpool, o clube. Não é? Pois, mas isso é quase impossível. Quase impossível, como assim? Então, ele ganha menos do que o ex-treinador. Naquela altura. Pois, está bem. Então, faz boa lógica, então, sim senhor. E eu nunca ouvi dizer que o barato sai caro. Este nosso treinador, o Vitória, ganha muito menos que o outro, não é? Sim. E os resultados estão a saber. O outro, quer queira, quer não, pertencente ao outro clube, fez mais do que este. Ok. Pôs a equipa a jogar futebol. É verdade. Vi-se a equipa a jogar futebol, bons jogos, com pressão. E este, não se vê, não. É pena. É pena eu como Benfica estar a dizer que o meu Benfica não está a jogar nadinha, pá. E diga-me um benfiquista que o Benfica está a jogar esplêndido. Aonde? Sim, não é unânime nisso. Só se for na imaginação de muitos benfiquistas. Ganha 1-0, fez um grande jogo, fez um... Mas conhece alguém que tenha dito isso? Não. Porque eu só saí hoje de manhã de casa, não é? Ainda. Só saiu hoje de manhã de casa. Falando em só saiu agora, também só... Diga. Quantas vezes já andou de avião? Bem, não falo nisso. Eu... Uma vez. Para onde? Dortmund. Porra, foi uma sorte do caraças então. Foi uma sorte. Uma derrota de 4-0 foi uma sorte. Foi uma sorte. Mas assistiu um grande apoio na bancada. E isso hoje, e essa memória vai me durar para o resto da vida. Para mim e para quem lá teve. Ainda hoje está no Face, de vez em quando põe no Face. Não é qualquer clube que faz o que nós fizemos. É verdade. Os 15 minutos no intervalo, estavam lá, eu e outros que estão aqui assim, não é? Estavam lá, até os alemães era só flash, e eles todos assim, olha, então, mas estes gajos devem ser malucos, ok. Estou a perder e estou a cantar aqui os 15 minutos, devem ser malucos. Olha, viu alguma luz a andar de avião, não? Hã? Viu alguma luz a andar de avião?
Dentro do avião havia muitas. O João foi consigo? Foi, então, isso não há vídeo. Não, podiam ter. O João e outros Sim, estão sim, aqui. sim, E sim. outros estão aqui. Como é que é. Como é que é. Diga. Não, pá, como é que. Está triste que o João não esteja aqui consigo para ir aos jogos consigo. Ele desde foi embora fica logo triste. Sabe o que é ter uma pessoa que entra e sai em casa e agora vamos ao quarto, está o quarto vazio. Está tudo arrumadinho, está isso tudo. Agora vemos a alegria que ele teve cá, não é? Sim. Pronto, mas agora é um centro, entra só a mãe e o pai sai de manhã e entra à noite, a mãe sai de manhã e entra à noite e pronto. E quando estamos ali às vezes fechados em casa, olha, vamos até à terra, vamos carregar baterias. Então, olha. Mas agora se calhar, se tudo correr bem lá para abril, vou lá visitá-lo. Vai lá à Terra dos Cangurus. À terra dos cangurus. Vou de propósito só para fazer uma festa a dois animaizinhos. O macaco e o canguru. Ao crocodilo, que é a terra famosa dos crocodilos, e ao canguru. Se eles deixarem, não é? Pensava que era para fazer a festa ao filho. Não, isso é especial. Isso é especial, mas de propósito, depois é de pôr no Face. Espero bem que eles não mordam, não é? Não mordem nada. Olha, Nem é que seja daquele das estátuas. Ou do ao pé das estátuas façam umas festinhas. um jogo marcante nesta nova luz. Nesta época? Não, neste novo estádio. Nesta época dizia já que era Não vi. abaixo de zero. que era abaixo de zero. Epá, neste não. Assim, com os grandes tinha alguns sabores, não é? Com os grandes. Assim, não. E no pavilhão? E no pavilhão? Tive o hockey patins, quando fomos campeões europeus. Sim. No futsal, grandes equipas que a gente teve aí há uns anos atrás. E aí agora também temos, agora estamos Estamos outra vez. com os vizinhos do lado. Deixa lá ver, e tudo se conjuga que se a correr tudo bem, com este ritmo, com esta alegria que eles têm, a não ser que a alegria do futebol passe para os pavilhões. Aí sim é que é mau, aí sim é que é muito mau. Aí, isso é, mas Não. Olha, estamos a chegar aqui ao final do nosso tempo destinado para situações. Gostou deste bocadinho? Gostei. Estar aqui um bocadinho. Imenso. O João está longe, mas tem aqui muitos filhos para lhe aquecerem o coração, sabe disso, não é? Eu sei disso. Tenho os amigos deles. E tenho dois que são os especiais. Um está aqui e o outro está lá. O outro deve estar no trabalho. Quem é o outro? É o Ricardo também. É o Ricardo também. Porque foram logo foram os dois primeiros grandes amigos que ele teve. E ele está aqui e pode confirmar. Sim, é verdade. Mas eles, de certeza que eles têm uma estima muito por isso. Quando eu falei com eles ontem, eles têm uma grande estima por si. E nós fizemos questão também de fazer este episódio, porque é a primeira vez que acontece. Tínhamos tido cá o filho e agora temos cá o pai. E é a prova que o Benfica, quando usamos aquela frase que o Benfica é muito mais que um clube, roubando ali a expressão aos barcelonistas, mas é muito verdade, não é? Esta relação que eu sou pai agora não, já há um ano que sou pai, e anseio pelos fins de semana para poder levar o meu filho quando ele tiver idade, está a ver, para ter aquela ligação pai. Mas aí já está a obrigá-lo a que ele seja. Epá, mas... Ao levá-lo. Sim. Sim, eu estou a perceber. Mas convém levá-lo já antes que ele fuja para o outro lado. Não, pá, mas eu, por exemplo, vi o Zeke e eu acompanhei o crescimento do filho do Zeke e a alegria que eu vejo do miúdo, cada vez que o miúdo pode ir à bola aos pavilhões, com ele, a questão que ele faz muitas vezes, de levar a sua bandeirinha e não sei o quê, que não se pode entrar, mas ele leva na mesma, que não deixam entrar, mas ele faz questão de levar. Mas esta relação que se cria entre pais, filhos e o clube, eu acho que é fascinante.
O meu chegou, naquela altura, quando era mais novo, chegou às vezes a lágrimazinha ao olho, não é? Porque o pai fazia as neiras. E ele alguma vez fez a asneira? Ele alguma vez fez a asneira para ir ver o Benfica? Não, acho que não, que eu me lembro não. Dizia aquelas asneiras que dentro dos pavilhões. Não. Se alguma vez fugiu de não. casa... Não? Não? Não, ele Tu era mais bem comportado que eu, é isso que está a dizer, é isso? Você alguma vez lhe meteu-lhe a mochila à porta de casa? As malas à porta de casa? Não. Estás a ver, pai? Estás a ver como é que é? Como é que se dá a educação? É assim. Ele houve uns anos que ele depois deixei de ir ao futebol de fora e ele ia sempre com os amigos e houve quantidade... Chegou a ir ao estrangeiro com a idade jovem, tinha ele 13, 14 ou 15 anos, tinha que ir acompanhado e ele ia com eles. Ele hoje conhece a Europa quer dizer, à custa, entre aspas, não é? Sim. À custa do clube. Porque foi já a muitos estádios ele. E quando era ainda chavaleco. É como eu? Então pronto. É como eu e a minha esposa. Se não fosse eu, a minha esposa não só conhecia Santo António da Charneca. E já é bom. É. Ficava lá na aldeia, não tinha saído. Se não fosse o Benfica e eu... Isso, olha, é assim. Carrilho, estamos a chegar aqui ao fim. Obrigadinho Obrigado por ter aceito o nosso convite. E se quisesse mais histórias, mais ele tinha. E já estava mais à espera que isso já não está a gravar. Não, já não está. E eu perguntava-me sobre o futsal, Sim. que ainda era um engenheiro Luís Moreira, mas essa tinha que utilizar aqui assim uns palavrões, mas ele corta. Essa, quando fomos numa final da Taça de Portugal, que antigamente o Freixoeiro era um dos grandes obstáculos do nosso clube, era o Freixoeiro e o Sporting. Mas eu naquela altura considerava mais o Freixoeiro. E chegou a ter uma grandes equipas, treinado por um grande pequenino, mal criado treinador, que hoje o filho dele joga no nosso clube. E fomos ao Fundão ver uma final. E eu tinha três bilhetes, era o meu, do meu filho e o da minha mulher. A minha mulher não liga nada a isso, ela quer centros comerciais. Está bem, olha, vais para o centro comercial que eu depois vou-te lá buscar. Andava-me o engenheiro Luís Moreira com as mãos na cabeça. Não consigo um bilhete. E eu chego, engenheiro, calma. O que é que se passa? Pá, preciso andar em uma velha, a querer não tem bilhete nenhum. Pega lá que eu tenho aqui o meu, eu vou salvar a vida. Pá, você é um anjo, você salvou-me. Chegou ao pé dessa senhora, hoje vai aos pavilhões, hoje chegou-lhe ao pé dessa senhora e disse, olha, pega lá o bilhete, sabe o que é que essa senhora lhe disse? Bola. E ele diz, está a ver, ó Carrilho, arranja o bilhete, nem uma nem duas, para a próxima arranjo-lhe na ponta da cara. Isto no fundão. Que era o nosso treinador, era o Sr. Alípio Matos, que está aqui um menino que não gosta nada dele, mas deu grandes conquistas à gente. É verdade. Mas está aqui um senhor que não gosta nada dele. Até como é que você entrou depois? Então E você depois como é que entrou? Até eu tinha o meu bilhete e o meu João. Era o bilhete da minha esposa. Pois, era da sua esposa. Que era para uma senhora que andava a dizer mal dele a torto, pois, acompanhar o Benfica, vim de Lisboa até aqui, não tem bilhete. E até lá os enrasquei. Mas já andava a chamar nomes ao seu engenheiro. Mas o Alípio tem uma relação recíproca, também não gosta do nosso... Esse é do nosso colega que está. Bom, estamos a chegar ao fim. A sério, espero que tenha gostado deste pequeno bocadinho. Obrigado por ter vindo. Ok. O prazer, entre aspas, foi todo meu. Carrilho, obrigadinho. Para a semana estamos de volta com mais um episódio, mais uma sexta-feira ao meio-dia. Se gostaram, não se esqueçam, deixem o like e comentem. Sou Carrilha de uma geração diferente da nossa. É a prova que o Conversa da Benfica é uma plataforma independente, que seja de que idade for, de que opinião for, e é isso que nós queremos para o nosso projeto. Para a semana estamos de volta, um abraço e viva o Benfica! E viva o Benfica!